sou o Bispo Carlos Eduardo, da Igreja Batista Shalom, em Colônia do Piauí, idealizador do Colônia para Cristo, e vocês estão comigo no Por Trás dos Bastidores. E eu sou o Genilson Sepúlveda, que daqui a pouco vocês vão conhecer Por Trás dos Bastidores. É com grande honra que apresentamos a trajetória de um homem cuja história se confunde com o compromisso de servir a sua terra e ao seu povo. Genilson Sepúlveda Pereira, nascido em 23 de setembro de 1974, na querida colônia do Piauí, cidade onde nasceu, construiu sua família e escolheu dedicar sua vida ao desenvolvimento da comunidade. Filho de Geni Sepúlveda Pereira, é casado com Jardilene Alves e tem o privilégio de ser pai de Jade Sepúlveda, Maísa Sepúlveda, Melina Sepúlveda e Maia Sepúlveda. Sua maior inspiração na educação fez da profissão uma missão. É professor da Rede Municipal de Ensino, graduado em Letras, Português, com especializações em gestão escolar, supervisão escolar, saúde pública e saúde da família, sempre buscando conhecimento para melhor servir a sociedade. Na vida pública, conquistou a confiança da população e foi eleito vereador por 2 mandatos, representando com dedicação os interesses do povo de Colônia do Piauí. Hoje, sua trajetória é marcada pelo trabalho, pela experiência e pelo compromisso com o bem comum, consolidando-se como uma das mais importantes lideranças políticas de Colônia do Piauí. Uma história construída com dedicação, responsabilidade e amor por sua cidade. Genilson Sepúlveda Pereira, uma vida dedicada a servir, transformar e fazer a diferença. Amadíssimo Deus, Pai Santo Eterno e Deus maravilhoso, quero louvar ao Senhor pela vida do nosso parceiro, Genilson Sepúlveda, enquanto clamo ao Senhor que continue abençoando a vida dele, com paz, prosperidade, e que o Senhor dê a ele graça para cumprir a missão e o propósito que o Senhor tem dado para a existência dele. Que a tua boa mão abençoe e guarde todas as áreas da vida do Genilson, Pai, é que eu te clamo, no nome de Jesus. Amém. No nosso documentário de hoje, nós temos uma das pessoas mais relevantes do Colônia do Piauí, o Genilson Sepúlveda. Quem é Genilson Sepúlveda? Genilson Sepúlveda, quem é Genilson Sepúlveda? Genilson Sepúlveda é filho de Geni Sepúlveda, Geni, filha de Zezinho Carrasco, de origem do Buriti do Rei. Cresceu sem pai. O pai e a mãe que eu tive foi Dona Geni. Para muitos que não sabem, o meu pai saiu de casa para comprar um cigarro. Tem uma história interessante. E desse cigarro eu tinha mais ou menos 3 anos de idade. Saiu para comprar esse cigarro no mercado público e até hoje nunca voltou. Então eu tive no berço, como pai, como mãe, como segurança, como protetora, coordenadora da minha vida, a Dona Geni. Então a minha infância foi baseada nesse propósito: lavradora, trabalhadora rural, merendeira, que minha mãe sempre foi, porque queria sempre o melhor para mim, nunca esqueço disso. Sempre, tudo que ela fazia era em prol da minha contribuição, do meu bem-estar físico, social, mental, mesmo com suas razões. Então essa era a minha infância. Um menino que passou a ter a segurança e a confiança da mãe nas tomadas de decisões, nas suas escolhas. E aí você imagina, para uma mãe que se colocou na condição de mãe e pai, vivia de diária de serviço. Em muitos momentos vendia merenda para ter o sustento dentro de casa. Então só estou falando isso para enfatizar como foi formada a minha mentalidade.
E logicamente, a partir de tudo isso, eu vendo, observando, assistindo, acompanhando de perto, lógico, isso vai nos trazendo uma maturidade e uma certa consciência. E aí a minha mãe foi todo esse espaço, foi todo esse contexto, trabalhar para que pudesse me dar uma condição para eu me estabelecer, não procurar outros rumos, outros caminhos do qual ela não queria. E assim eu fui crescendo, mentalizando, e desde pequeno eu criei a mentalidade do seguinte, porque minha mãe sempre foi da roça, meu avô, Zezinho Carrasco, sempre foi da roça. Como eu falei, eu não posso falar como pai porque eu não tive a infância de pai. Então é os dois sentimentos de casa que eu carrego. Eu justamente mais na frente talvez eu coloco sobre isso, por o falecimento do meu avô. Porque o sentimento do meu avô, eu pressenti, era uma criança, mas eu pressenti e senti. Lógico que eu não tinha consciência que ia acontecer nada naquele dia, mas eu tive esse pressentimento da partida do meu avô. Porque foram eles dois, a fiação, a ligação. Por mais que muitas vezes quando a gente vai crescendo não tem aquele laço afetivo de abraçar, de beijar, de acarinhar, mas sempre fica uma marca registrada em qualquer um de nós, daqueles que deixam essas lembranças boas. E aí foi assim, a minha criação, a minha formação, a minha mãe procurando, né, me proteger das circunstâncias que não eram favoráveis, e essa mentalidade, essa maturidade, ela foi crescendo em mim. E sempre eu crescia, estudava, porque eu sempre tive esse hábito. Como eu não sou da roça, porque eu via muito mamãe lá pro tanque, como eu não apresento um outro tipo de perspectiva voltada para o serviço rural, eu cresci com essa mentalidade. Você precisa estudar. Você precisa aprender. Você precisa se estabelecer na vida para ter uma vida da qual eu não me estabelecia. E assim foi. Fui crescendo, estudando aqui para Oeiras, voltando para a colônia, quando surgiu a oportunidade da Escola Família Agrícola, que onde eu me encontrei com outras pessoas, talvez eu passei a suprir um pouco a carência de pai na Escola Agrícola, onde eu encontrei muitas pessoas de várias regiões de Oeiras, com professores, amigos, onde eu consegui me encontrar e saber que eu tinha, naquele momento ali, realmente que estudar para eu buscar alguma coisa na vida. Então, a minha formação praticamente foi voltada, né, através do meu avô e através da minha mãe Geni, nesse propósito de busca de crescimento. Mas desde pequeno eu tinha essa consciência, eu tinha essa... Sabemos que todos nós temos uma zona de influência, né? Na perspectiva do microcosmos aqui, colônia, como essa relação do Genilson Sepúlveda com a vida de colônia, desde infância, adolescência, amigos, meio futebolístico e tantas outras coisas que a colônia apresentava, que hoje não apresenta, como isso também contribuiu para a formação da identidade do Genilson. Tudo na vida que você passa, ela traz alguma coisa. As escolhas somos nós que fazemos. Lógico que se você não tiver um bom direcionamento ou alguém que te oriente, a tendência é que você possa fazer alguns outros tipos de escolhas na vida.
Mas falando especificamente de mim, da escola agrícola, ela me trouxe uma formação, uma razão, um modo de ver. E a leitura, ela me proporcionou isso. Eu lia muito. Eu queria ler tudo, de tudo. Eu queria estar interagindo de tudo. Eu queria, era comigo mesmo, essa batalha. Eu queria estar numa condição seguinte. A tudo aquilo que os outros estivessem falando, estivessem discutindo, eu queria também estar por dentro. Eu queria estar inteirado. Porque a leitura, eu lia, eu procurava realmente recorte, reportagem, entendeu? Aquilo que era saudável para aprendizado, porque eu não sabia, lógico que eu não tinha uma consciência de que hoje, eu tenho hoje, de aquilo que eu fazia me trouxe o resultado hoje, que é da formação psicológica, e isso realmente me trouxe nesse campo. E as pessoas das quais nós estudávamos junto, como teve muitos outros meninos daqui também, que tiveram também seus direcionamentos. O caso de Gado estudou junto comigo, eram pessoas que nós tínhamos uma relação que ainda hoje a gente tem. Era o Irã, e que hoje é subtenente também, que é uma pessoa também que procurava também vincular. Era o Ivan, que também tinha essas razões. Era o João Batista, um papagaio, entendeu? Era Luiz Augusto, que é o Logo muitos não conhecem, que hoje também não mora mais em Colônia. Então, assim, a gente tinha um grupo de pessoas, o próprio Elifa Lima, o próprio pastor Carlos, hoje bispo. Então a gente tinha essa compreensão de pelo menos estar ouvindo um ao outro e buscando de certa forma inspirar em alguma coisa do outro, em buscar razões de sobrevivência saudável para crescimento e para aprendizado. Então, dentre essas e outras das quais a gente não lembra, trouxe essas influências de buscar que o estudo era o caminho para se ter um propósito. Então, sempre nós trabalhamos nessa linha. Você pode ver que a maioria dessas pessoas das quais eu falei e outras, elas procuraram se estabelecer através desse estudo, através de estudar como um canal realmente de segmento. Vamos falar aqui de nostalgia, recortes de Colônia, da sua época de infância, de adolescência, né, para hoje. Que recortes você faz, que lembranças também explodem no seu coração de uma colônia que alguns só podem conhecer pelo nosso olhar, que somos um pouco mais experientes? Mudou muita coisa. E o processo é do game, né? É do jogo, a mudança e a transformação. Isso faz parte, mudou muito. Então, aquilo que se tinha 10, 20 anos atrás, não tem como bater mesmo, porque existe a questão da mudança, da transformação. Mas, assim, se vivia assim, de uma forma mais digamos assim, não é a palavra essa tranquila, mas se vivia mais de uma forma mais parceira, mais companheira, mais assistida, mais de brincadeiras, que hoje, aquilo que se fazia antes, aquelas brincadeiras que aconteciam antes, por isso que eu falo que é do game, não se tem mais hoje, só que aquilo ali era saudável, né? As barras bandeiras, né? Aquelas brincadeiras de roda, aquelas brincadeiras assistidas que hoje não se tem mais, só que na época, pela necessidade, se trazia e se criava vínculo. Hoje, logicamente, o mundo mudou, a forma de se buscar vínculo, de se buscar, né, companheirismo hoje se mudou, mas a mudança realmente é muito significante. Se você pegar de 88 para cá, antes de 93, Colônia se torna a cidade, as mudanças houve mudanças realmente significativas, né, que trouxeram o que nós temos hoje, que é a Colônia do Piauí, mas as mudanças foram realmente marcas que levam para a vida de muita gente. Ok. Família é uma palavra pequena, né, mas de um contexto enorme, não só para mim, como para muita gente, assim, eu creio. E assim,
muitas dessas tomadas de decisões minhas dentro da parte política, elas foram tomadas e eu soube também absorver, porque recebi muitas críticas, às vezes os elogios, às vezes as teimosias, porque dentro da família, para construir e para se sensibilizar e para ela realmente ter consistência e consciência de família, esses contextos familiares são importantes e é do game, é do jogo da vida. As teimosia, as críticas, e quem tá como o cabeça, no caso, quando começou comigo, a minha família, ela foi importante dentro desse processo todinho. Porque eu não tomava nenhuma tomada de decisão dessa, ou não recebia as críticas, ou apanhava, muitas vezes, porque muitos sentiam. As minhas primas irmãs, as minhas irmãs, os meus sobrinhos, as esposas dos meus sobrinhos, elas apanhavam junto comigo. Porque a gente muitas vezes não só é leveza, tem os derrames também que tu precisa de pessoas que tem que estar próximo a ti para te mostrar, para te pontuar, para te esclarecer, para te criticar, e tu tem que ter o equilíbrio suficiente necessário para tu conduzir isso da melhor forma possível. Então, essa família que me contextualizou para eu estar aqui, eu devo também a ela, porque ela me fez também me tornar a pessoa que sou. E aqui dentro da minha casa, eu não sei como elas me veem, né? Tem a minha mãe também, que da forma dela, a minha tia, meu tio, o meu outro tio que Deus o levou recentemente, baixinho. Mas o meu tio sempre preocupa, meu filho, como é que estão as coisas? Mãe é mãe, né? Sempre procura. E Laura é sempre assim, com aquele astral de que vai dar certo, pode ir, vai em frente. E dentro de casa, eu não sei como é que elas pensam de minhas meninas. Porque aqui dentro de casa, eu procuro me conectar com Deus através delas e dos meus familiares dia a dia. Quando eu viajo, de madrugada, que é a hora que eu gosto de estar, as pessoas estão viajando comigo, elas estão dormindo, eu estou pensando. Então quando eu chego em casa, eu sou muito caseiro também. Eu gosto de estar com essa conexão com Deus e com minha família nos meus pensamentos e na minha cabeça. Até talvez um segredo que eu tenho, que está dizendo agora, que ele não sabe disso, mas eu estou sempre na minha cabeça, eu pensando com Deus na melhor forma possível, como é que eu devo conduzir. E as minhas meninas, assim, eu procuro estar, ao mesmo tempo que eu estou ausente delas, mas eu procuro, em algumas das minhas palavras que eu falo, que às vezes até minha esposa diz, você precisa ser o que você diz. E aí eu digo assim, mas eu creio no que eu falo. Porque muitas vezes naquilo que eu falo, eu sei da minha conexão, que eu peço a Deus para me orientar e eu conduzir, mesmo estando muito ausente, mas eu peço a Deus para me conduzir até elas, para quando elas sentirem falta e ausente, do pai que muitas vezes não está aqui, está no dia a dia, labutando na labuta, mas que ela não está sempre confiante e acreditando que tem um pai ali por perto. Eu faço com que elas sintam isso. Talvez a presença ali não, mas no dia a dia eu procuro fazer com que elas sintam isso, da presença do pai, né? A minha esposa, ela sabe dessa luta, ela sabe como é que a gente tenta conectar essas qualidades da melhor forma possível. Ela quem termina conduzindo, mas eu também termino conduzindo a ela algum tipo de disciplina, porque eu sou um pouco disciplinador em casa. Eu gosto da disciplina porque eu creio que a disciplina ela te organiza melhor em muitos aspectos.
Muitas vezes a gente não gosta da disciplina, mas ela, no futuro, ela faz com que, muitas vezes, quando não se entende no momento, ela faz com que você entenda que ali era a decisão correta, ali era a melhor forma que se tinha de entender aquilo que você não entendeu, mas ela que te coloca numa condição especial. Então, assim, eu procuro no dia a dia em casa, quando não chego muito cansado, mas procuro no dia a dia me estabelecer com ela, com a graça, com alegria, brincando com ela, escrevendo. Eu gosto muito, por exemplo, a minha filha mais velha agora, ela teve que sair, mas ao mesmo tempo a mãe é quem muitas vezes sofre mais, mas eu acredito que é o caminho que tem que ser dos nossos filhos. Eles não podem ficar ligados a vida inteira nossa. Acho que o destino é quando eles começam a se dispersar, começam a sair, e nós, as âncoras, está ali para quando eles precisar dessa nossa sustentação, dessa nossa sustentabilidade. E é isso que a gente tem procurado no dia a dia. A mãe termina, né, nessa missão do dia a dia, né, dessa parceria, né, por ficar mais em casa, e eu, na minha luta do dia a dia, na minha luta diária, eu procuro sempre estar brincando com elas, ou em alguma mensagem, ou alguma das fotos que a gente gosta de dar, mandando uma para a outra, ou em reconhecimento, ou escrever textos mesmo, que eu gosto de escrever, principalmente para mais velho. Eu gosto de escrever coisas interessantes, né, para colocar ela na parte que um pai ou uma mãe pode orientar, mesmo longe, mas a gente procura da nossa forma, da nossa maneira, e a gente procura se unir da melhor forma possível. Eu acho que com isso tem aumentado o nosso afeto, o nosso amor uns pelos outros, que na verdade a gente não consegue viver sem um sem o outro, não. Nós somos mãe, pai e filhos, e vivemos nessa, né, procurando tentar viver da melhor forma possível, de forma harmoniosa. Lógico, lembra, temos os nossos problemas, temos as nossas falhas e temos os nossos defeitos, mas essa é a missão também de família. Momentos difíceis de superação. Eu gosto de usar essa palavra que é do game, porque é do jogo, a vida. E aí, a gente tem que ter essa maturidade, e isso eu queria externar aqui para a juventude de hoje, que hoje tem muita facilidade e muitas vezes não valoriza, não potencializa o crescimento. E naquela época não era fácil. Se na época dos nossos pais era difícil, nas nossas épocas também não era muito fácil. Para mim e para muitos outros, que se procurarem a história realmente como era dessas dificuldades. Só para vocês terem uma ideia. Como eu falei, pai e mãe foi Dona Geni. Eu agradeço imensamente, e Deus sabe disso, Ele é testemunho disso. E quando foi para sair daqui de Colônia, teve um teste. Para entrar na escola agrícola de Oeiras, tinha que fazer um teste. E eu fiz esse teste. Ainda me lembro que lá em casa ia sair a relação dos aprovados com aquele motorrádio, a Rádio de Oeiras. E eu naquela expectativa, talvez mamãe sem nem ter a ideia, eu naquela expectativa de meu nome sair naquela relação para eu estudar, que tinha que fazer o teste primeiro para estudar. E aí saiu o meu nome, Genilson Sepúlveda Pereira, Escola Família Agrícola. Cara, aquele dia, aquele momento ali para mim foi único, foi mágico. Lógico que você não sabe, é algo novo, algo que te convida, que te puxa. Só que ao mesmo tempo eu tinha aquela consciência, eu precisava sair do espaço de mamãe e papai, que era Dona Geni, para ir buscar novos ares, novos horizontes, para minha personalidade ela melhorar nesse sentido. E aí então eu fui aprovado e fui para a escola agrícola nos anos 87, 88, por aí, meados aí de 89, nessa faixa, por aí eu fui para a escola agrícola. Só que na escola agrícola, nos primeiros anos foram muito bons. As outras turmas, as outras duas turmas que tinham saído, elas passaram por coisas boas aí, em termos de
que eu falo de alimentação mesmo. Só que quando chegou no meu ano, já no último ano, foi um ano difícil. Um ano em que a alimentação, por questões políticas deles lá na época, realmente a gente deixou, a escola deixou a desejar, não a escola, os gestores da época deixaram a desejar. E a gente passou por situações difíceis. Só que ao mesmo tempo, para mim, eu sabia que eu precisava passar por aquelas questões difíceis, porque toda a vida minha mãe me deu uma condição de vida, a tomar o café, o almoçar e o jantar. A minha mãe sempre deu. E lá na escola agrícola não era que não tinha, mas, por exemplo, nós chegamos a um momento, algum desses anos, na escola agrícola, em que o cuscuz era sem goma, você botava na bandeja aqui e você não conseguia passar manteiga. O café não tinha um coador, porque vinha com bolsa, você tinha que esperar para o café assentar para você tomar. Não tinha carne, muitas vezes até uma coisa interessante, até pode se achar que era brincadeira, muitas vezes você esperava uma galinha cantar no puleiro para você ir lá e pegar um ovo para poder fazer e levar para a cozinha do refeitório da escola. Então eu e muitos outros nós passamos por essas situações. Só que a gente tinha essa consciência de que precisava terminar o ensino fundamental. E eu via essa lembrança em mim, na escola agrícola, assemelhada à circunstância que a minha mãe passava. Quando chovia lá em casa, e eu tinha essa mentalidade, quando chovia, a minha casa era baixinha, era de taipa, a casa nossa, enchia de água. Eu via a mamãe na chuva, é uma lembrança que eu nunca me esqueci. Eu via a mamãe na chuva, com a enxadinha, abrindo valeta para a água descer. E na minha mente tinha sempre isso. Na minha primeira oportunidade que eu tiver na vida de trabalho, eu vou comprar uma casa para minha mãe, eu vou dar uma casa para minha mãe. E dei. Na primeira oportunidade que eu tive de trabalho, eu dei a casa para minha mãe. Porque foi uma cena que eu cresci com ela, vendo ela. Pois bem, ainda dentro dessas dificuldades de estudo, que em comparação aos alunos de hoje, essas dificuldades eu sabia, eu precisava passar. E quando nós retornamos, quando concluímos o ensino fundamental em Oeiro, na Escola Família Agrícola, foi assim que começou a prefeitura, através do prefeito Macedo na época. Luiz Augusto, o Papagaio e eu fomos para a Secretaria de Agricultura com técnicos agrícolas, trabalhavam numa escola agrícola. Só que eu estava me acomodando e eu preferi negociar e não ficar aqui na colônia, em ter que ir para Teresina em busca de mais conhecimento e de mais aprendizado. Os meninos ficaram, eu tive que sair. E eu só queria voltar, que a questão de escolha, a vida ela te oferece oportunidades e escolhas. As escolhas elas podem te levar para um campo ou podem te levar para um outro. Você imagina nós adolescentes, tivemos essa oportunidade logo que terminou o ensino fundamental, ser empregado pela Prefeitura Municipal de Colônia. Já ganhando seu dinheirinho. Eu preferi fazer a escolha de que eu precisava continuar estudando. Por quê? Porque estava tendo comigo, eu muito acomodado, estava muito acomodado. Eu tinha deixado aquela busca pelo aprendizado, pela leitura, estava diminuindo em mim. Então eu fiz a escolha de ter que ir a Teresina. Mesmo passando, sem saber que ia passar por isso aí, mas mesmo passando, eu tenho a convicção de que hoje eu fiz a escolha certa, que hoje eu fiz a escolha correta. Que saí. E por lá também não foi fácil. Não foi fácil. Mas eu sabia que eu precisava assim de passar por isso para eu ter a maturidade e aumentar essa minha consciência. Era dentro de mim mesmo. Era uma coisa realmente real que estava acontecendo. Só para vocês terem um exemplo dentro dessa dificuldade. Cansei de vir em cima de carro de Girão, Dr. Girão, muitos lembram aqui, em cima de carro com criações de Teresina para cá levando chuva. Hoje dificilmente um aluno ou muitas outras pessoas vão passar por esse momento. Cansei de ir em cima de carro daqui para Teresina, descendo em outro lugar para ir a pé, para poder chegar em casa. Inúmeras vezes eu peguei esse tipo de carona de Teresina para cá, mas queria estar aqui. E não tinha vergonha nenhuma disso.
Só para terem também uma ideia de como a dificuldade para estudar na época era tão grande. Por exemplo, eu morei com duas senhoras chamadas Quitéria e Paula. Elas são aqui de Floriano. Em contramão, em condição a isso, para eu ter que morar com elas, porque eu não tinha onde morar na época, porque chegou um momento em que eu não tinha onde ficar. Através de um colega meu, hoje ele é advogado, Emanuel, que mora em Floriano, ele se formou, gostou de mim e disse: eu vou falar com minhas irmãs para você morar com elas. E aí você negocia com elas, o que você vai poder fazer por elas. E eu aceitei a condição na época. Elas estudavam na universidade, eu cuidava da casa, eu varria, eu passava pano, eu fazia comida, porque elas me ensinaram a fazer comida. É por isso que hoje eu sei fazer comida. Foram elas também que me ensinaram na época a fazer comida. E fazia comida e cuidava do local para poder ter um ambiente de dormir, de comer, de se alimentar. Então, assim, não foi fácil estudar. Se vocês for perguntarem, conversarem com Irã e Ivan, estudar também de Teresina, moraram na casa de estudante. Eu não morei na casa de estudante, mas eles moraram na casa de estudante. Não era fácil, era dificuldade. O que se entende com isso? Para se vencer, para se ter, criar maturidade de consciência e valorizar e potencializar o game, ele te oferece isso. Porque é necessário para isso, senão não se valoriza. E eu precisava ter essa maturidade, porque eu precisava ter esse apego do que eu não tive do lado masculino. Então isso foi essas necessidades que eu tive para me tornar, né, essa pessoa que tenho hoje, essa formação que eu tenho hoje em letras, em gestão, em supervisão, entendeu? E a gente tem essa formação graças a todas essas dificuldades. E se fosse ter que passar de novo, eu tento mostrar para as minhas meninas, é isso. Tem que passar, tem que aprender, tem que entender. Essas coisas são necessárias se passar para poder se valorizar e melhorar como pessoa. Porque tudo isso é para a gente aprender a melhorar como pessoa. É para a gente se tornar, como diz popularmente, a ser gente, né? A dar mais valor às coisas pequenas. Não é se apegar tanto, porque muitas vezes a gente se apega tanto, mas na medida em que você vai crescendo, a vida ela vai se transformando você para pessoas melhores. O que o Genilson já foi? Eu já fiz algumas coisinhas, já fui, já tentei fazer algumas coisinhas e pelas quais eu fiz, eu acho que eu procurei fazer da melhor forma possível. Eu fui radialista, trabalhei muito tempo na rádio, radialista, comentarista, cheguei até a fazer jornal, né, porque era iniciante, mas a gente queria fazer algo diferente. Então fiz alguns momentos de jornais com a Celina, com a Ana Cleide, a parte esportiva, isso tudo da rádio, a parte de música também. Então a gente dentro da parte de radialista, a gente teve essas várias vertentes. Fui conselheiro tutelar também. Assim que surgiu as primeiras denominações do ETA, a gente foi um dos primeiros, juntamente com vários outros conselheiros. A gente procurou, da nossa forma, desenvolver um bom trabalho de início, que hoje, como eu falei, é do game, as mudanças e as transformações. Na nossa época ela era um pouco mais, elas tinham algumas denominações que não se coloca mais hoje nos novos conselheiros tutelares. Então tudo é questão do game, é questão de mudança. Eu fui também treinador de futebol, também técnico de futebol, porque isso também já é de mim também, a questão da prática esportiva. Eu vi evoluções, o que me levou para eu adentrar a parte esportiva, principalmente a parte técnica, foi porque a Colônia sempre tinha um nome, né? Na época de Figueiredo, na época de Joirabuã, na época de outros
Amadeus, outros nomes, e a Colônia, ao longo do tempo, a Colônia ela foi perdendo espaço. Ou seja, o game proporcionou mudanças e evoluções. E aí eu mesmo me senti na posição de tomar a proximidade da parte esportiva, me tornei técnico. Procurei realmente estudar, na minha época, da minha forma, ver alguma coisa diferente, porque eu queria que a Colônia também procurasse espaço, evoluir. E aí eu também dei essa parcela de contribuição com o esporte da Colônia até recentemente. Procurar estudar, procurar ver outras pessoas que inspiravam através de conhecimentos. A gente entrou nessa prática aí de forma realmente a dar nossa parcela de contribuição. Nós somos efetivos. Sou professor, primeiro entrei como professor contratado do Estado, assim que surgiram as primeiros ensino médio, o primeiro ensino médio aqui em Colônia. Eu estava dentro desses professores contratados, como aulas também de reforço, também, que a gente deu muito aqui em Colônia de reforço, professor contratado do Estado. Logo depois teve o concurso do município em 2000 e 2001, onde fui efetivado, ainda hoje sou professor efetivo do município, e daí também eu procurei me estabelecer diante das minhas razões, diante daquilo que eu buscava, que era justamente a educação, que era o propósito que eu tinha desde pequeno, que era procurar estudar. Então, como eu, já desde o ensino fundamental, eu procurava ler, estudar, e aí logo eu também me enganjei nessa parte também, que foi de dar aula, de ver outras pessoas com inspirações saudáveis e que realmente queria fazer com que as coisas acontecessem. E a gente entrou e procurou fazer da melhor forma possível. Então, dentre esses e outros, talvez eu não me lembro mais de alguma outra situação da qual a gente participou, mas esse foi um dos principais focos, das razões da gente ter passado e da gente ter lutado. E aí chegou, eu acho que passando, só para contextualizar um pouquinho, eu acho que passando como conselheiro tutelar, que a eleição de conselheiro tutelar teve, aqui antigamente a Celina Pereira, ela realizava as personalidades, onde a gente conseguiu ser um dos conselheiros, um dos professores, e aí talvez de forma voluntária ou involuntária, não sei, chegou o cenário político. Entendeu? Eu acho que uma simbiose estava me puxando para eu adentrar nessa prática política. E aí quando chegou, já lá para os anos de 2011, 2012, que foi a eleição, meu nome já despontava como candidato a vereador. E aí fui candidato a vereador já nesse primeiro momento que eu escolhi estar nessa parte política. E o que me levou para a parte política? Ora, a vida ela vai te moldando, né? Tu passou por todas essas situações e elas vão te impulsionando e te puxando para um caminho. E é aquilo que eu falei, fui professor, fui conselheiro tutelar, onde tinha movimentos de causas sociais, eu estava sempre presente. E eu acho que isso me incomodou, e de certa forma, em algum momento, 2011, né, porque a 2012 foi a eleição a minha primeira participação em eleição aqui em Colônia, 2012. Mas eu acho que toda essa trajetória me encorajou para eu seguir um outro rumo, uma outra trajetória. Porque eu via muitas pessoas falando de política, que é só assim, que é difícil, que não pode, que filho de pobre não tem condições de participar, que só quem tinha dinheiro era quem conseguia. E a vida, dentro de todas essas circunstâncias que a gente participou, ela me propôs a oportunidade de eu ter que participar como candidato a vereador em 2012. E por incrível que pareça,
nós quebramos esse estereótipo. Porque pela primeira vez na história de Colônia, quebrou-se aquele legado que tinha, que quem ganhava era quem tinha dinheiro, era quem tinha condição, quem era isso e era quem era aquilo. Em 2012, nós, na nossa primeira eleição, nós fomos o vereador mais votado aqui de Colônia do Piauí. Ou seja, nós quebramos o rótulo que tinha de sermos o mais votado e sem condição financeira. Porque enquanto se gastava já naquela época tantos mil, já não sei quantos, a gente, com a nossa coragem, porque tem que ter coragem, ao mesmo tempo o medo e a coragem, eles precisam andar juntos. Porque o que te encoraja para muitas coisas é o medo que te antecede em alguns momentos. Então você tem que andar, você não pode deixar que o medo tome de conta totalmente de você. Mas é preciso que você tenha ele, para que você também possa se encorajar e entrar. Nós entramos sem saber o que ia acontecer. E o resultado foi surpreendente. O resultado nos trouxe, né, a maior votação da nossa primeira candidatura. E aí procuramos, no dia a dia, criar os nossos requerimentos, criar os nossos projetos, né? Visando o futuro, almejando possibilidade que possa contribuir para a cidade. E assim foi trilhando, assim foi seguindo o nosso caminho até chegar ao segundo mandato. O nosso segundo mandato fomos também bem votados, mais uma vez fomos o mais bem votado. Eu acho que a maior votação dessa era minha com os demais, a maior votação, 532 votos. Eu acho que nós só não fomos mais bem votados do que Lúcio Moura na época, e foi candidato a vereador, mas os demais foi a maior votação. Nós chegamos aqui como vereador até o momento. Então nos orgulha pelo fato de sabermos que estávamos no caminho certo, de que estávamos fazendo a coisa certa. Porque o que te traz isso também não é só a questão da política social. É como tu se estabelece, tu conecta com as pessoas na Câmara Municipal. Como é que tu fala com elas? Como é que tu lida com elas? Porque lidar com elas não é simplesmente a questão do dia a dia. É a questão também de como é que tu entra na casa delas, né? Como é que tu se comunica com elas. Que também foi uma criação nossa também como vereador, foi a questão de levar a Câmara até as pessoas. Porque sempre também eu tive essa preocupação. As pessoas não vêm para as sessões no sábado. E quando nós tivemos a oportunidade de entrar como vereador, como presidente da Câmara, nós criamos também a questão das transmissões. Foi criada por nós, vereadores, para que também nós pudéssemos levar essa mensagem até as pessoas que não podiam vir até a Câmara Municipal. Então a gente tinha sempre essa preocupação de estar conectado com o dia a dia das pessoas, não só do serviço social, mas na questão da comunicação, da atenção, do entendimento delas, de ouvir as pessoas, de saber que muitas vezes não é possível se fazer, mas muitas vezes é possível fazer com que isso aconteça. É encorajar as pessoas a acreditar que é possível ainda se ter a política como um mecanismo que propõe possibilidades, no caso dos políticos, de facilitar algumas coisas, né, para as pessoas, como projetos, como andamentos, né, como situações favoráveis favoráveis em questões sociais. Então a gente começa a ter um norte maior. Foi justamente quando aponta a possibilidade da gente ser candidato a prefeito em 2020. Então, depois de nós termos uma história brilhante como vereador, o nome, depois da gente ter trabalhado muito, não foi só eu. Porque assim, as pessoas confundem sucesso. Muitas vezes elas confundem sucesso. Para mim, eu entendo assim: o sucesso é dado para ti quando também ele proporciona os outros também a acreditarem, a fazer com que elas também se estabeleçam também. Então é assim que eu acredito.
É você se estabelecer e você fazer com que os outros se sintam também estabelecidos dentro de um processo. Porque quando você não potencializa esse tipo de sucesso, então você vai ter só simplesmente para você. Então você não consegue propor para os outros. Então, nesse campo, a gente conseguiu ir chegar até atingir as outras pessoas. Então o nome da gente veio fortemente em 2020 para ser candidato a prefeito. E aí, por circunstâncias de uma rádio comunitária, né, que a gente não pôde, nosso nome ele não estava apto naquele momento para ser candidato, a gente se agrupou a outro grupo de forma também estratégica já naquele tempo, de forma muito estratégica, que eu sempre endosso o meu parceiro de Câmara, como todos os demais, mas sempre a gente teve, porque o Etevaldo é advogado, ele tinha sempre um conhecimento mais técnico da coisa, mas também como um estrategista, a gente, a partir do momento que assumimos a Câmara, começou uma coisa interessante. Ganhamos uma Câmara de Vereadores, naquele tempo a presidência da Câmara, nós já tínhamos 4 vereadores de oposição. E a situação na época tinha 5. É quando as coisas, por isso que eu falo, é quando as coisas que você faz direito, que você procura fazer de forma correta, que você se conecta com Deus, com a fé, com a graça, as coisas elas vão se encaixar. Você precisa lutar. E aí nós com 4 vereadores nós conseguimos ganhar a Câmara. Porque a oposição na época não conseguiu ter um certo tipo de entendimento, a gente, com 5 vereadores, a gente conseguiu ser o presidente e nos estabelecemos, nos propomos, já com o Etevaldo, com as possibilidades de ser um candidato a prefeito em 2020. Então, trabalhamos de forma sincera, segura, respeitosa com a sociedade, conseguimos galgar, conseguimos estabelecer muita coisa, conseguimos algumas obras, alguns projetos interessantes que ainda hoje funcionam, e aí o nosso nome chegou à categoria de prefeito de 2020. Eu vou tentar aqui resumir da melhor forma possível, vou tentar ver se a memória ela me estabelece aqui para eu tentar lembrar de algumas coisas que eu acho que foram fundamentais. Primeiro, para você conseguir chegar na categoria de prefeito com o 2º ano de mandato de vereador, não é fácil não, isso é a história. Mas o que fica por trás dos bastidores é que poucas pessoas conhecem. Elas conhecem muitas vezes quando você chega, mas elas não conhecem a sua dificuldade e seu sacrifício. E muitas vezes você tem que abrir mão de muita coisa. Para se chegar sem condição financeira da forma que nós chegamos, mas você tem que abrir mão de muita coisa. E nós abrimos mão de muita coisa. Mas ao mesmo tempo nós sabemos o caminho que tínhamos que trilhar. Por quê? Porque a maturidade por onde eu passei, as dificuldades das quais eu enfrentei, os percalços dos quais, dos nãos que eu recebi, me tornaram essa pessoa, né, insistente, persistente, resiliente, de ter que acreditar. E o que faz com que nos torna justamente pessoas assim é você acreditar em um propósito. Então, como eu já tinha entrado por 2 mandatos, candidato a vereador, e fui o mais votado, como chegou essa proposta através dos vereadores da época, do Etevaldo, da Cláudia Lima, do Raimundo Neto, que nós éramos 4, de me encorajar para eu chegar na categoria de candidato a prefeito, não foi fácil não. Então, por exemplo, algumas coisas interessantes de candidato a vereador. Por exemplo, ainda hoje funciona o programa de rastreio de câncer de mama. Ainda foi na condição de vereadores e ainda no primeiro mandato. O programa de rastreio de câncer de mama. Fomos nós que mobilizamos a trazer para o município de Colém, que ainda hoje, em 15 dias, em mês, a van pega pessoas daqui e levam para Picos, né, para fazer rastreio de câncer de mama. Por quê que eu fui logo nesse e buscar isso aí? Porque a Colônia tem um número altíssimo de pessoas com câncer. A Colônia é uma das cidades que ela precisa ser estudada melhor. Eu tive a oportunidade de discutir isso com o saudoso Alcides Neto, e que na época ele realmente achou muito interessante,
talvez ela nem lembre também, a doutora Alice também, a cardiologista, nós chegamos a discutir, e a Colônia é uma cidade pequena que tem um número altíssimo de câncer. Então, na primeira oportunidade que eu vi o projeto com a doutora Sara Jane, lá na cidade de Picos, a gente, isso foi já em 2013, ou foi em 2014, a gente já trouxe o requerimento oficializando como projeto para que o município de Colônia pudesse aderir a esse programa específico. E graças a Deus, ele ainda... Só que muitas pessoas hoje, elas não lembram porque não se fala mais tanto. Mas na oportunidade oportuna do qual vocês estão me fazendo a pergunta, eu estou respondendo um dos pontos que eu achei que foi fundamental e que foi interessante. Também ainda dentro desse campo, a questão do, como eu era muito enraizado e ainda sou na questão esportiva, todas as cidades eu via começava a ter seu estádio. Colônia é uma cidade com um avanço muito grande, jogadores tecnicamente muito bons, e nós não tínhamos estádio. E também ainda foi na nossa condição de vereador, o estádio municipal Toninho Tabidi hoje, foi através da nossa luta, através do meu grande amigo, ainda hoje é meu grande amigo, o Geraldo Filho. Nós conseguimos, através de fundo perdido de um parceiro dele lá em Brasília, e conseguimos na época R$500 mil para a construção do estádio na época. Então essa é uma das vertentes também que me orgulha na condição ainda de vereador, foi o recurso para a construção do estádio Toninho Tabidi. Dentro dessas outras vertentes também, já ainda na época de candidato a vereador, na época de Lúcia Moura, nossos primeiros passos a trilhar foi um calçamento, e que a gente tem uma marca registrada nessa questão de calçamento aqui em Colônia, já com Lúcia, e depois na gestão do Celino, e depois mais ainda maciçamente aqui na gestão da qual a gente pertence, que é a gestão do Celininho e da minha questão do calçamento. E iniciamos essa postura de obras aqui nessa rua Professor Manuel, ali para chegar em Bebim. Então iniciamos ali, começamos aí todos esses engajes de calçamento, né, por praticamente toda a cidade de Colônia do Piauí, e também pelo interior do município de Colônia do Piauí. Então é outra marca também que a gente tem curiosa, como vereador aqui em Colônia, e também na condição de vice-prefeito, que minha esposa é a vice-prefeita. A gente tem maciçado isso de uma forma significante e significativa para o município. Ainda na condição de vereador e presidente da Câmara, né, auxiliado pelos colegas companheiros da época, né, como sempre faz, ele vem referindo meu amigo até agora, a gente pela primeira vez também deixou uma marca significante, que foi a compra de um carro, né, para a Câmara Municipal de Colônia do Piauí. Então a gente, quando já em 28 anos, 25 anos, a Colônia, e eu sempre com essa visão de ver um pouco mais à frente, a gente compra um carro. A gente sai no mandato de 2 anos, mas deixamos um carro 0 km para a Câmara Municipal, que foi também outra marca significante, outra marca interessante dentro do nosso trabalho, procurando fazer da melhor forma possível, sempre lembrando, a gente já erra, a gente acerta, a gente vai melhorando, a gente vai buscando, a gente vai evoluindo, mas sempre com o pensamento de fazer o melhor para a nossa comunidade, para a nossa Colônia do Piauí. Então, dentre esses fatos, né, nós temos aí vários projetos, como por exemplo o PROED, que eu acho também que é um projeto muito importante, que funcionou aqui em Colônia. Inclusive recentemente agora alguns professores até me procuraram para que a gente pudesse voltar a funcionar, ir atrás para funcionar, que é o PROED, o Programa Educacional de Resistências às Drogas, onde a gente também trouxe
esse projeto aqui, que deu um avanço muito grande na época, iniciou na escola Eliseu Barroso, o diretor era até Maciel. O Eliseu Barroso passava por um momento difícil e nós trouxemos no momento certo o ProERD para a colônia do Piauí na época, algumas outras escolas, depois parou e aí não voltou mais, mas é um programa, pastores e bispo, que ele traz e traduz, né, um auxílio importante para os pais, para a escola, porque ele acompanha esses meninos, orienta, tem um profissional qualificado, militar, que vai para a sala de aula, para sair instruções, orientações dentro desse campo que é o Programa Educacional de Resistências às Drogas. Então, assim, tem muitos projetos interessantes e significantes que a gente conseguiu, como vereador, mostrar em requerimento ou em projeto, e aí com o nosso trabalho do dia a dia, com a nossa insistência e resiliência, porque para se conseguir isso, eu repito, você cai, levanta, você decresce, você cresce, mas você tem que ter a coragem de estar com um propósito sendo visto na frente e não desistir. Então tem sido assim, foi assim a nossa luta de candidato a vereador, até chegar às condições que nós estamos, que é a minha esposa, que é candidata a vice-prefeito desse município. Eu vou tentar lembrar aqui de algumas, rapidamente aqui, das quais teve uma significância e uma importância enorme para a sociedade. A das últimas que a gente criou foi a questão da lei da distribuição da renda do campeonato municipal. Por quê? Porque me incomodava muito as equipes, principalmente as equipes do interior, que não tinham como comprar uma equipe, uma chuteira, ou trazer algum tipo de benefício para a sua equipe local, e aí me incomodava aquilo. Então, a partir do momento que nós criamos a lei do campeonato municipal, da distribuição dessa renda, hoje todas as equipes elas são bem favorecidas, e hoje realmente ela tem uma importância enorme para o campeonato municipal. Outra lei que ela até discuti com os conselheiros tutelares foi a do ECA na escola. Porque os conselheiros tutelares, eles muitas vezes eles ficam invisíveis. Muitas vezes as pessoas não valorizam o trabalho dele. Muitas vezes as pessoas não enxergam o trabalho do conselho tutelar. E a gente teve essa preocupação de criar o ECA na escola. Lógico que com adequação, planejamento, através da Secretaria Municipal de Educação, fazer com esses conselheiros tutelares eles pudessem se engrenar, ser inseridos dentro do processo educacional do município de Colônia. Então, é também uma lei criada pela gente. Ainda que eu me lembre, também foi criada ainda como nós, a gente apresentou para a Câmara Municipal, pelos vereadores que entenderam e compreenderam isso como uma razão fundamental para este município, foi a lei também de suporte e manutenção para aquelas pessoas que fazem tratamento de câncer em Terezinha. Porque nós sabemos que tem muitas pessoas que tinham essa dificuldade, ou que ainda têm essa dificuldade de procurar o poder público para dar essa sustentação, essa sustentabilidade de manejo de colônia para Teresina. Então também ainda foi no nosso mandato como vereador deste município. A outra também foi criada, baseada em cima daquela lei Lucas Bengala. Então me lembrei agora, a Lucas Bengala, que é justamente aquela criança que se engasgou comendo um cachorro quente, que não tinha um profissional da educação que entendesse de primeiros socorros. Então, mediante isso, que foi um impacto nacional, uma repercussão nacional, a gente também trouxe essa discussão para o município de Colônia, para que adequasse algum desses profissionais da educação de cada escola do município, um profissional que entendesse de primeiros socorros, exatamente para se precaver, para se prevenir diante de uma situação dessa. Então, as que eu lembro de imediato foi mais ou menos essas leis criadas quando a gente ainda era vereador deste município.
Legado invisível. Rapaz, vocês talvez sejam um pouco mais conhecedores do que eu, tanto você como o pastor. Deus fez inúmeros exemplos, fez muitos legados que com os anos, com o tempo, foi que as pessoas passaram a entender, passaram a ver melhor os tipos de acontecimento na época. Enquanto a gente tem feito muitos legados invisíveis, muitos, dentro da prática social, principalmente dentro dessa prática social, a gente tem feito muito. Tem muitos que são visíveis, que são aqueles que as pessoas elas citam você, ou outras pessoas, outros políticos que também fazem esse tipo de legado, mas tem aqueles que ficam dentro da invisibilidade. Eu acho que esses aí, eles têm um contexto de vida dentro daquelas pessoas das quais você participa. Elas têm um contexto maior, que só o futuro e o tempo é quem vai dizer. Mas a gente tem, porque a gente trabalha mais com a prática dentro da parte social e política, a gente trabalha mais com a parte do SUS. A gente trabalha. E dentro desse legado invisível, a gente tem buscado conhecimento para poder facilitar e ajudar pessoas. E agora, por exemplo, recentemente, a gente tem conseguido inúmeras cirurgias caríssimas, e que estão bem, graças a Deus, que é o mais importante de todos. Tem muitas, lógico, que dão certo, outras não, mas o importante é você continuar lutando e tentando. Por exemplo, a gente tem conseguido recentemente inúmeras ressonâncias magnéticas que poucos municípios de Colenda têm conseguido, através justamente de facilitadores, de pessoas que nos ajudam a facilitar para a vida de pessoas. Porque, pastores, uma ressonância hoje, dependendo de onde, ela é R$850. E a gente tem, dentro desse cenário invisível, a gente tem conseguido números realmente altíssimos dentro do município de Colenda, Piauí. Inúmeras cirurgias de catarata, não só em mutirões. Em mutirões, a abertura para todos aqueles que precisam, mas fora isso também, dentro desse outro cenário invisível, a gente tem conseguido um número significante dentro do município de Colenda do Piauí. Então, assim, são esses cenários invisíveis, dentre outros, que a gente tem feito, que é a gente, as pessoas e Deus que está vendo, que está observando e que está canalizando isso pra gente. Porque eu acredito que quando tu faz isso, porque tu quer fazer, porque tu quer ver o resultado, quer ver o outro bem, quer ver o outro feliz, Deus vai abrir portas. Por mais que fecham-se janelas e portas, Deus vai estar sempre te mostrando caminhos, Deus vai estar sempre te mostrando situações que tu possa usar isso para beneficiar as outras pessoas. Então, é mais ou menos nesse cenário. Genilson, para mim, é tudo na minha vida. É meu filho, é meu amigo, é meu marido, é tudo. Foi Deus que me deu. E eu agradeço muito que a pois eu tenho ele ao meu lado. E quem me cuida é ele. Sofreu muito para estudar, porque minhas condições eram poucas. Toda a vida foi uma mulher que eu só tive só para o marido para dar o filho. Mas para lutar para criar fui eu sozinha, graças a Deus. Mas venci. Sou satisfeita com isso, porque estudou aqui, estudou em Ueiras, estudou no colégio agrícola, 5 anos, trabalhando, sofrendo lá. Mas quando saiu de lá, ele foi para Teresina. Em Teresina, quando ele foi para a VEP. Quando chegou, a mais Macida atrasou os pagamentos. Aí ele foi morar em casa de família. Ia para casa de um, ia para casa de outro. Mas Deus é tão maravilhoso comigo, graças a Deus, meu Deus. E botou uma família no caminho dele, uma Quitéria, uma Emanuel, que trabalhava no INSS. Convidaram ele para ir morar com ele.
Eu conheço pela fala, não conheço pessoalmente. Mas ele só sempre me dizia: Dona Geni, seu filho é um menino ótimo. Ele é uma pessoa maravilhosa, que em casa é assim, quem chega primeiro queima a panela. Mas que ele tem um defeito, ele é muito político. É o defeito que ele tem, ele é muito político. Mas é uma coisa que eu não posso tirar. Por mim, ele não trabalhava nesse negócio, mas é a vocação dele, não tem quem volte, quem tire ele. Tá aí na luta para trabalhar e dar mais assistência ao pessoal da rua do que a própria família. Porque todo dia tem que viajar, todo dia ele sai, todo dia ele não sabe a hora que sai, não sabe a hora que chega. Mas é de ser o que Deus quiser. Para ele terminar os estudos dele e fazer a especialização dele, foi uma luta. Veio para cá, graças a Deus arranjou um cachê para trabalhar. Ele trabalhava e estudava. Aí quando era no fim do mês, ele ia fazer as provas em Terezinha. Mas venceu. Aí, é ser o que Deus quiser. Eu fiz o que eu pude até o meu alcance, até o meu braço alcançou, né? Agora eles quiserem que se faça. Meu orgulho maior que eu tenho dele é dele ser, graças a Deus, até o momento. Ele me respeita, é muito obediente. Nunca chegou em casa bêbado, nunca chegou em casa, ele não fuma, nunca fumou, não gosta de bebedeira. O respeito que ele tem por mim pela família. Era que ele consiga a vida dele, com a família dele, tratando, respeitando a família, cuidando das filhas, e são 4, todas 4 mulheres, e que o Espírito de Deus esteja sempre ao lado dele, ajudando ele no possível. Eu não vou parar. Olá, meu nome é Jardilene, mas na verdade em Colônia eu sou conhecida como Ninha de Genilson. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a pessoa de Genilson, sobre o ser humano que eu conheço como pessoa, como esposo, como pai, como filho. E para mim, Genilson, ele é uma das pessoas que eu mais admiro. Eu disse que não ia chorar. D'água. Eu acho que eu admiro o Genilson porque eu conheço a essência dele. Eu conheço quem ele de fato é. Por trás dos bastidores, né? Ele é um ser humano de um coração. É de um coração gigantesco. Ele não consegue ver ou ouvir falar da necessidade de alguém sem conseguir fazer de uma forma indireta, até mesmo diretamente. Ele não consegue ouvir falar sem conseguir deixar passar despercebido, né? Mais cedo ou mais tarde ele dá um jeito de chegar, de se aproximar, de procurar ajudar, dar a mão de alguma forma. E Genilson, para mim, quando eu conheci ele, pastor, eu relatava ainda agora, ele disse que quando eu conheci Genilson, eu tinha ele como um menininho. Ele achou isso engraçado, porque se eu soubesse que tu me tinha como um menininho, né? Então eu tinha muito essa questão dele, assim, essa opinião de achar que ele era... Mas quando eu conheci ele de fato, que eu entendi que ele é uma pessoa que tem um caráter incomparável, assim, para mim. E um momento de superação. Foram vários momentos de superação. Mas
Eu acredito que no ano de 2020, ano da eleição, foi 2021. Naquele ano em que ele sofreu a questão de não poder ser político. É como se você estivesse lendo a página de um livro e você finalizasse ali uma história e você virasse ela começando um novo capítulo de uma forma surpreendente. Ele tem essa qualidade, ele quando acontecem as coisas com ele se isola, ele pensa, ele reflete, analisa, sofre, mas depois ele levanta com tudo. E ele segue a vida desse jeito. Então, para mim, vários momentos de superação, assim, sabe? E todas são muito marcantes, porque ele vai e se ele não pegar na mão da gente, a gente fica sofrendo ali. Mas ele tem essa qualidade. As histórias de superação dele, para mim, é uma qualidade muito grande. Quando ele recentemente sofreu um acidente, no ano passado, a gente meio que entra em desespero quando o inusitado acontece. E ele só vai vivendo, um dia de cada vez. Ele se adapta às consequências das coisas. E aí eu vou olhando para aquelas atitudes, reações que ele tem e vou aprendendo com isso, né? Outros momentos também, quando acontece coisas do tipo de pessoas falando, caluniando, ele consegue tirar de letra esse tipo de situação. Eu fico com raiva por muito tempo. E aí ele só reflete sobre isso e pensa, não, isso não é sobre mim, é sobre o outro. E vai, segue a vida desse jeito. Então, pra mim, tenho muito a aprender com ele. Eu sou muito grata a Deus pela vida de Genilson. Sou muito grata também por ele fazer parte da minha vida. Nós temos uma família abençoada, temos quatro filhas lindas, saudáveis, e é o mais importante, que Deus nos presenteou. Então só isso para mim, pastor, já estava muito bom, né? Mas Deus me concedeu um homem que é meu companheiro, é meu amigo, acima de tudo. É uma pessoa que pega na minha mão e para onde ele for, eu tô com ele, para onde eu for também, eu acredito que ele tá comigo. Porque eu acho que a vida a dois é muito disso. É muito de companheirismo, é muito de auxílio, é muito de compreensão, né? Diálogos também, principalmente diálogo. E a nossa amizade, eu acho que ela é independente de relacionamento. Nós somos muito parceiros, muito amigos. O Genilson é uma pessoa muito engraçada. Eu acho que é uma coisa... Não sei se as pessoas conhecem essa parte de Genilson, mas dentro de casa, nos dias em que ele realmente está focado em casa com a gente, ele é aquele pai que ele pega na mão, bota música, pega na mão das meninas, dança com elas, canta com elas, vive, né, com a gente e tudo. Então ele é um pai bem... E um marido também, ele é um marido bem companheiro. O que falar sobre Genilson Sepúlveda? Eu tenho meu pai como um dos meus, se não o meu maior exemplo, assim, de força, de querer lutar pelo que a gente quer. Eu só tô aqui em Brasília por causa disso, inclusive, porque
ele sempre me falou que se a gente quiser algo, a gente tem que atravessar fronteiras pra conseguir. É meu exemplo de teimosia também. E também meu exemplo de carisma. Meu pai é uma pessoa totalmente carismática e também muito oposta da pessoa que eu sou, por isso que eu tenho ele como meu exemplo. Também tenho meu pai como um exemplo de caráter, de homem de caráter. Ele é uma das pessoas mais incríveis, assim, apesar da teimosia, uma das pessoas mais incríveis, assim, de caráter que eu conheço. Uma vez, eu não sei como a gente estava conversando com isso, mas conversando com minha mãe, ela me disse que uma das coisas que mais conquistou meu pai era o caráter dele. Eu tenho isso pra minha vida, que quando, sei lá, for encontrar alguém que tem que ter um caráter bom, um caráter exemplar, assim como o do meu pai, pra levar de exemplo, assim, pros outros. Meu pai é incrível, eu adoro meu pai, eu amo meu pai, eu honro meu pai. E só queria dizer que muito obrigada, pai, por tudo. Eu vou chorar. Ai, Jesus, abençoa. Eu tô aqui agora em Brasília e tô morrendo de saudades, mas quando eu chegar aí, vamos matar essa saudade. E eu peço para Deus abençoar o Senhor, abençoar o seu caminho, que eu sei que o Senhor tem grandes planos para a sua vida, mas Deus é que sabe de todas as coisas. E eu agradeço por tudo mesmo. E só vou finalizar aqui e dizer que eu amo o Senhor demais. E muito obrigada por ser esse exemplo de pessoa, esse exemplo de pai, esse exemplo de amigo. E ai, Jesus, é isso. Muito obrigada. Meu nome é Maia do Nascimento Sepúlveda e eu amo meu pai. Ele é um amor de pessoa, ele dá muito carinho, ajuda. Também ele traz alegria, amor. Ele também é um pai muito bom, um pai que ajuda as pessoas. Pai que não deixa as filhas dele ficar sem o que precisa. Quando a gente precisa de alguma coisa, ele vai lá e compra. Eu sou Melina Sepúlveda, filha de Genilson Sepúlveda, e ele é um homem guerreiro, forte, carinhoso, protetor, que sempre ajuda o próximo, está sempre presente nas nossas vidas, acolhedor, que cuida, dá carinho, amor, conselho, que está sempre presente e que faz de tudo para nos ver felizes. Ele é um homem guerreiro, forte, que gosta de ajudar os outros, que está sempre presente nas nossas vidas, ajudando o povo, né? Especialmente, uma coisa que ele gosta de fazer muito também. Ele é um pai protetor, forte, que cuida de nós, dá carinho, amor. Que sempre faz de tudo para nós termos aquilo que ele não teve, essas coisas. Ele dá carinho, dá conselhos, muitos conselhos. Ri com nós, é bem engraçado também. Abraça, cuida. Ajuda nós também sempre em algumas coisas, atividades, quando a gente precisa de algum conselho também. Ele é muito... Ele pega muita... Ele consegue ser muito amigo de todos. Ele não... Eu não conheço ninguém que não seja intrigado com ninguém. Pai, ele é uma pessoa que é muito amiga de todos.
que eu agradeço por tudo que ele fez por mim, por minha família, por minhas irmãs, por ele sempre estar presente em nossas vidas, sempre fazer parte de tudo, por nos acolher, nos amar, nos dar aquilo que ele não teve na infância dele, e que eu sempre vou amar ele. Bem, Genilson Sepúlveda, por que ser um parceiro do Colônia para Cristo? Ser um parceiro do Colônia para Cristo. Eu vou tentar aqui, simplificar da melhor ótica possível. Eu não tinha, no primeiro momento, no ano passado, vocês criaram um podcast, onde deu a oportunidade para muitas pessoas, além delas serem parceiros, deu oportunidade para muita gente que não conhece as pessoas conhecer, como agora, né, na criação do documentário. Isso é vida, não é só um patrocínio, não é só um colaborador, é vivência, é parceria de verdade, é você intimar o outro a fazer com que ele se sinta valorizado, se sinta visto, tanto fora como dentro, não só socialmente, porque tem muita gente lá no interior, lá em outras cidades, que muitas vezes não conhece as nossas realidades. E o Colônia para Cristo, através do bispo, através do parceiro Caio, que é especificamente do Colônia para Cristo, dá a oportunidade para mim e para outros que também farão o documentário, se comunicar com outras pessoas. Isso também é culto, isso também é vida, é vivência, é a oportunidade, não só como patrocínio, mas também como colaborador de vida, porque as pessoas vão conhecer cada um daqueles que vão fazer esse tipo de comentário, como cada um daqueles que fizeram o podcast. Então eu quero parabenizar a igreja, em nome do pastor, em nome de todos aqueles que fazem a igreja Shalom, em nome do seu parceiro Caio, que é o que fica responsável por essa parte técnica, está sempre te acompanhando também, de que vocês realmente estão abrindo algo novo, algo diferente, algo muito especial para as pessoas que são parceiros, mas também ao mesmo tempo se comunique com outras pessoas que não conhecem o outro lado humano, o outro lado fraterno, o outro lado carinhoso, o outro lado da pessoa que é cada um daquele que irá fazer seu documentário. Então parabéns, né, ao bispo, parabéns à igreja por esse momento, pelo podcast e pelo documentário. Eu agradeço em nome da Igreja Batista Shalom. O Colônia para Cristo é composto por pessoas que em suas vidas transbordam para além de si mesmo. Obrigado pela parceria, Igreja Sepúlveda. Boa sorte, em nome de Jesus. Boa sorte.